Título: Amor, Poder e Silêncio. Parte 1. O começo, que ninguém esperava. Oi, eu não sei se eu devia estar contando isso aqui, mas talvez, de alguma forma, contar me alivie ou me condene. De qualquer jeito, essa é a minha história. Meu nome é Larissa. Tenho 21 anos. Sempre fui uma garota simples, dessas que ralam desde cedo para ajudar em casa. Cresci vendo minha mãe acordar cedo para limpar casas e meu pai, bom, quando ele ainda estava por perto, fazia bicos de tudo que aparecia. Nunca fui de sonhar alto demais. Mas no fundo, bem no fundo, eu sempre quis ter poder. Não dinheiro necessariamente, mas poder. A sensação de entrar num lugar e ser notada, de ter escolhas, de mandar no meu próprio destino. E foi numa noite qualquer, depois de um dia pesado no trabalho, que eu conheci o Davi. Ele apareceu numa live de um amigo em comum. Começamos a trocar umas ideias. Ele era inteligente, engraçado e tinha um jeito calmo, quase misterioso. A gente começou a conversar todos os dias. Ele nunca postava onde estava, nem ostentava nada. Na real, parecia até simples demais. Camiseta básica, chinelo, barba por fazer. Eu me sentia confortável com ele, sabe? A gente passou 3 meses conversando antes de se encontrar pela primeira vez. E quando nos encontramos, algo dentro de mim mudou. Ele era ainda mais interessante pessoalmente. Educado, charmoso, mas foi o olhar dele que me prendeu. Um olhar de quem já tinha visto muita coisa e escondia um mundo por trás de cada palavra. Foi só depois de várias saídas que comecei a notar pequenos sinais. O relógio caro, o carro que ele dizia ser do primo, as ligações que ele atendia no viva voz e desligava rápido demais. Um dia, a gente estava no carro ouvindo música quando ele falou: "Você já desconfiou de mim, né?" Na hora eu congelei. Fingi que ri. "Desconfiar do quê? Que tu tem namorada escondida." Ele riu também. Mas não demorou. Não, que eu não sou tão simples quanto pareço. Fiquei em silêncio. E aí ele soltou sem cerimônia, como se dissesse que gostava de café. "Eu sou traficante, Larissa." O mundo parou por 2 segundos. Eu não sabia o que dizer. Não chorei. Não gritei. Só olhei para frente e continuei escutando a música. Por dentro, eu estava em guerra. Uma parte de mim queria sair correndo. A outra queria ficar. Porque ali, com ele, eu me sentia poderosa, bonita, escolhida. Ele nunca me forçou a nada. Nunca me envolveu em nada. Mas eu sabia de onde vinha o dinheiro. Sabia porque ele podia pagar tudo com tanta facilidade. E mesmo assim, eu continuei. Porque eu gostava dele. E porque, pela primeira vez na vida, eu sentia que podia ter o poder que sempre sonhei. Mesmo que fosse emprestado. Mesmo que custasse caro depois. Essa foi só a primeira escolha errada que eu fiz. E essa é só a primeira parte da minha história. Parte 2. Presentes e silêncios. Depois que ele me contou a verdade, eu achei que ia me afastar. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Nos dias seguintes, eu tentei fingir que nada tinha mudado. Fingia pra mim mesma, inclusive. Continuava saindo com ele, rindo das piadas, aceitando os convites, os jantares, as viagens curtas. Ele me tratava como se eu fosse a única pessoa no mundo que importava. E isso me viciava. A primeira vez que ele me deu um presente caro foi um perfume. Só que não era um perfume comum. Era importado. De vidro pesado. Daqueles que a gente só vê em vitrine de shopping chique. E junto com o perfume, tinha um envelope com R$2.000 dentro. Pra você. Se cuida, compra o que quiser. Eu recusei na hora. Mas ele insistiu. Disse que eu não era como as outras. Que ele queria me ver bem. E no fundo, eu queria aquilo. Queria me permitir. Então eu aceitei. Foi aí que o silêncio começou. Porque toda vez que eu recebia algo dele, uma parte minha gritava por dentro: "Você sabe de onde vem esse dinheiro?" Mas eu calava, porque cada presente era um lembrete de como minha vida podia ser diferente. De como eu podia finalmente ter tudo o que sempre sonhei, mesmo que não fosse do meu jeito. Minhas amigas começaram a perguntar: "Quem é esse cara?" "Você tá diferente, Lari." "Cuidado, hein? Quando é bom demais." Mas eu mentia. Dizia que ele tinha um negócio, que trabalhava com exportação, que era discreto porque não gostava de ostentar. O problema é que, com o tempo, o silêncio foi virando peso. Pisava quando eu deitava, quando eu olhava no espelho.
quando eu me lembrava da menina que dizia que nunca ia depender de homem nenhum. Só que o Davi, ele sabia exatamente como me prender. Não era só com presentes, era com palavras. Ele dizia: "Você não precisa se preocupar com nada. Eu vou te proteger. Comigo você nunca mais vai passar aperto." E eu acreditava. Mas tinha uma coisa que eu não sabia ainda. Era que, para ter o mundo que ele me oferecia, eu ia ter que abrir mão do meu. E essa escolha ainda estava por vir. Parte 3. A proposta. Tem coisas que a gente acha que nunca vai aceitar. Até alguém colocar essas coisas na nossa mão com um sorriso no rosto. Depois de um tempo com o Davi, a vida ficou mais fácil. Eu tinha roupas novas, celular novo, meu cabelo estava sempre arrumado e minha geladeira cheia. Pela primeira vez eu via minha mãe dormindo tranquila, sem se preocupar com a conta de luz. Mas quanto mais o tempo passava, mais eu me sentia dividida. De um lado, eu era a Larissa que cresceu batalhadora, que dizia que ia vencer do jeito certo. Do outro, eu era a Larissa que andava com um cara perigoso, que tinha tudo o que queria com um estalar de dedos. E o pior, eu já não sabia mais qual das duas era a verdadeira. Foi numa noite chuvosa que tudo mudou. A gente estava no AP dele assistindo série quando ele desligou a TV de repente. Me olhou sério. Eu sabia que vinha bomba. "Larissa, preciso te falar uma parada. Mas antes, quero que você saiba que eu confio em você." Meu coração gelou. "Tá, fala." Ele respirou fundo, passou a mão no rosto e disse: "Tem uma entrega amanhã. Coisa pequena. Eu não posso ir. É só você levar uma sacola até um salão de beleza, deixar na recepção e sair. Nada demais. Ninguém vai desconfiar de você. E eu vou te pagar R$5.000. 5.000? Por uma sacola." Minha boca secou. Minha cabeça girou. Aquilo era errado. Eu sabia. Mas o jeito como ele falou, como se fosse simples, como se fosse normal, me deixou em silêncio. Ele não me obrigou. Ele só deixou a sacola ali no chão e disse: "Se você não quiser, tá tudo bem. Eu arrumo outro jeito. Mas, se quiser, já sabe." Naquela noite eu não dormi. Fiquei olhando a sacola como se fosse um monstro. E aí comecei a pensar. 5.000. 1 mês do meu salário. Em uma tarde. Sem ninguém saber. Sem riscos, segundo ele. Eu podia usar esse dinheiro para estudar. Para investir em mim. Para mudar de vida. Mas a pergunta que martelava na minha cabeça era: depois que você cruza essa linha, tem como voltar? Na manhã seguinte eu levantei, me arrumei e peguei a sacola. E foi assim que tudo começou. Parte 4. O preço da escolha. Eu achei que ia me sentir mal, mas o que eu senti foi bem pior. Eu me senti poderosa. No dia seguinte eu fui. Peguei a sacola, coloquei uma roupa básica, jeans e moletom, e fui até o endereço que o Davi tinha me passado. Era um salão bonito, cheio de mulher elegante entrando e saindo. Entrei com a cara mais normal do mundo. Deixei a sacola na recepção, sorri e fui embora. Simples assim. Na volta, dentro do ônibus, eu fiquei olhando pela janela com o coração acelerado. Mas não era medo. Era outra coisa. Uma sensação estranha. Tipo quando você faz algo que sabe que não devia, mas no fundo, gostou. No mesmo dia, ele me transferiu o dinheiro. R$5.000. Na minha conta. Na hora, minha mão até tremeu. Comprei umas coisas que eu queria fazia tempo. Ajudei minha mãe, deixei umas contas em dia. Mas o que mais me marcou foi uma coisa boba. Eu entrei numa loja. Vi uma jaqueta que eu sempre quis e simplesmente comprei. Sem olhar o preço. Sem pensar 2 vezes. Aquilo me deu um tipo de liberdade que eu nunca tinha sentido. Mas também acendeu uma pergunta na minha cabeça. Se foi tão fácil assim, por que eu continuaria levando a vida difícil de antes? O Davi não tocou no assunto depois. Não pressionou. Ele só observava. E de vez em quando soltava umas coisas tipo: "Você nasceu pra muito mais, Larissa. Você só não descobriu ainda do que é capaz." E eu acreditava, porque com ele eu me sentia alguém. Me sentia forte, bonita, valiosa. Mas junto com tudo isso, veio um vazio. Porque mesmo tendo mais do que eu jamais tive, eu comecei a me perder de mim.